Paz do Senhor a todos amados irmãos e ouvintes. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E hoje eu quero meditar com os amados irmãos a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 8, que diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus amados irmãos e ouvintes, a morte de cruz não é uma morte qualquer. A morte de cruz é a condenação imputada ao pior tipo de pecador. A morte de cruz era a sentença para aquele condenado que era a escória da sociedade, que tinha cometido os atos mais vis. Era aquele tipo de pessoa extremamente corrompida pelo pecado, no último degrau da dignidade humana, uma pessoa devassa, uma pessoa sem solução. Para esse tipo de gente, havia a morte de cruz. Para a escória da sociedade, para pessoas extremamente corrompidas, devassas, pecadoras ao extremo, pessoas no último degrau da dignidade humana. E quando o apóstolo Paulo aqui ele faz questão de citar a forma como morreu o nosso Salvador, e achado na forma de um homem, Cristo tomou a forma humana, Deus ele tomou a forma humana e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, escreve o apóstolo João. Humilhou-se a si mesmo. Não bastou ele tomar somente a forma humana, que já era uma humilhação, mas ele ainda se humilhou ainda mais porque ele foi lá no último degrau da dignidade humana, quando ele morre com a morte de cruz. Só que isso, meus amados, tem um significado muito grande e demonstra para nós a graça de Deus. Cristo é como se ele fosse no fim da fila e falasse: daqui para frente eu posso salvar qualquer um, porque para trás dele não ficou ninguém. Quando ele desce no último degrau da dignidade humana, ele diz: o mais vil pecador eu posso resgatar. Então, Cristo, o homem perfeito, aquele que não cometeu nenhum tipo de pecado, ele foi colocado como o mais vil da sociedade ao morrer na cruz. Mas isso é a graça de Deus manifestando salvadora a todos os homens. Paulo vai dizer em Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Cristo, ele desce no mais baixo degrau da dignidade humana, morrendo na morte de cruz, para que no seu sacrifício qualquer tipo de pessoa possa ser resgatado por ele. Porque se Cristo viesse e não descesse a esse degrau tão baixo, não se humilhasse ainda mais, descendo até a morte de cruz, talvez pudéssemos olhar alguns tipos de pessoas e dizer: aquele lá não tem solução, aquele outro lá não tem solução, não tem jeito para ele. Mas Cristo, ele desceu, ele foi no final da fila. E ao chegar no final da fila, ele disse: daqui para frente eu tenho autoridade e poder para resgatar, para redimir, para perdoar, para salvar qualquer ser humano. E é por isso que nós vemos na Bíblia o endemoniado gadareno, nós vemos a mulher samaritana, nós vemos a mulher prostituta que tinha 7 demônios, nós vemos diversos casos de pessoas que para a sociedade não tinha mais solução, mas Cristo, ele deu uma nova esperança. E até mesmo nós vemos com os seus discípulos, quando
Pedro nega Cristo 3 vezes. E a Bíblia diz que ao negar a terceira vez, Cristo olha para Pedro. E Pedro percebe esse olhar penetrante. Pedro sai chorando amargamente e volta para a velha vida, volta a pescar. Mas Cristo, quando ele ressuscita, ele manda um recado pelas mulheres, diz: olha, avisa os discípulos e também Pedro. E Cristo, ele vai atrás de Pedro e restaura a vida de Pedro. O Senhor Jesus, a salvação, não é sobre o ser humano alcançando o nível exigido por Deus. A salvação é sobre Deus descendo a realidade humana e resgatando-nos desta realidade. Não somos nós que temos que subir, é Cristo que desceu para a nossa realidade, encarnou, tomou a forma de homem. E uma vez morrendo na cruz, no ato de misericórdia e graça, Ele agora pode resgatar a qualquer tipo de pecador. Meu amado irmão, minha irmã, meu ouvinte, querido ouvinte, se você se encontra numa situação em que você olha e acha que não tem mais jeito, eu quero te dizer, Cristo, Ele pode dar jeito na sua vida. Basta você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e Ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e você verá o que Cristo fará na sua vida. Ele salvará você da ira futura, Ele perdoará os seus pecados e Ele te fará uma nova criatura, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.